Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema A indicação para artroscopia na fratura do tornozelo? Meu nome é Marco Túlio Costa, eu faço parte do grupo do pé da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e nós vamos fazer esse bate-papo hoje com o Dr. Carlo Henning, que é do Rio Grande do Sul, e o Dr. Roberto Zambelli, de Minas Gerais. A grande dúvida, eu queria começar perguntando aqui para o Zambelli. Zambelli, e aí, quando é que eu tenho uma fratura de tornozelo que eu vou ter que indicar uma artroscopia? Para que a artroscopia funciona na fratura do tornozelo? Precisa mesmo? Túlio, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar com vocês aqui na Rádio SBOT, com o Carlos também nesse mesmo bate-papo. A artroscopia de tornozelo, Túlio, para mim, ela é uma ferramenta a mais, né? Não acredito que a gente vá fazer tudo por artroscopia ou todas as fraturas merecem uma artroscopia. Eu entendo que uma parte dos procedimentos eles podem ser por via artroscópica, o que diminuiria a morbidade, por exemplo, um reparo do deltoide, uma confirmação de uma boa redução da sindesmose ou até de uma instabilidade da sindesmose presente ou não, remoção de corpos livres. Em traumas mais graves, por exemplo, a gente poderia identificar a presença de uma lesão condral e já tratá-la nesse momento, o que muitas vezes pela via aberta não é tão simples de ser feito, né? Principalmente a identificação de lesões ocultas, que a gente sabe que muitas das vezes estão presentes. Mas eu acho bem por aí, eu acho que seria mais uma ferramenta dentro do arsenal que a gente dispõe hoje. Mas, Zambelli, e aí, quando é que eu peço isso, cara? Quando é que eu vou olhar essa fratura? Eu tenho que fazer, melhor eu pedir artroscopia, eu vou modificar o prognóstico dessa fratura se eu fizer uma artroscopia. Ou esta fratura aqui, é melhor não pedir artroscopia. A gente tem hoje, por exemplo, um delineamento, por exemplo, para a fratura do maléolo posterior, né? Quando tem, pede tomografia, quando não tem, não pede, a tomografia ajuda, mas ajuda não é tanto. E para artroscopia, eu tenho um padrão que eu tenho que falar, essa fratura é melhor fazer artroscopia, essa fratura é melhor não fazer artroscopia? Não existe padrão, né? O uso da artroscopia na cirurgia da fratura do tornozelo depende também do quão habituado está o cirurgião com a técnica. Então, só assim ela vai te oferecer ganho, porque, obviamente, que quanto mais experimentado você está com a artroscopia, menos tempo você perde fazendo ela. Então, assim, ela claramente é uma cirurgia que vai tomar mais tempo que uma fratura aberta. Mas, bem, hoje, na nossa prática, lesões do deltoide, né, a gente tem feito tudo por artroscopia. Fratura tipo mesoneve, onde você não tem fratura medial para você abordar, eu tenho feito por artroscopia, né, a redução indireta da sindesmose, a checagem por artroscopia, se há redução e há estabilidade após estabilização. Então, são algumas das indicações, mas eu não tenho essa receita de bolo para te dar ainda. Essa aqui, supinação rotação estágio 4, eu sempre faço. Não tem, e na verdade não existe esse algoritmo na literatura no momento. Então, talvez as grandes vantagens que você achou fazer a sutura do deltoide, confirmar a redução da sindesmose ou auxiliar na redução da sindesmose e talvez tratar uma lesão condral já de cara. E retirar o fragmento interarticular, com certeza. A fragmento articular. Essas seriam as suas 4 grandes indicações aí para fazer artroscopia. E aí, Carlos, o que você acha disso aí? Você acha que faz, não faz? Como é que a gente faz isso aí? Qual a sua opinião aí? Você tem feito e como é que você aborda isso? Primeiro, agradecer aí o convite a participar aqui da Rádio SBT. Respondendo a tua pergunta, Marco, eu acho que todas essas vantagens que o Zambelli colocou para a artroscopia, a gente consegue também, de certa forma, fazer de aberto com cirurgia convencional. A abordagem do ligamento deltoide, a gente consegue suturar pelo menos a porção superficial, acho que ele faz também por artroscopia. Por essa abordagem, a gente consegue ter uma visualização da porção anterior da articulação, consegue remover corpos livres, consegue ter algum acesso a lesões osteocondrais. Agora, a fíbula, muitas vezes, se estende um pouco a abordagem para a porção distal da fíbula e a porta de sindesmose, consegue visualizar ela.
para uma melhor redução e, eventualmente, até acessar a porção mais anterolateral da articulação também. Então, muitas vezes, essas lesões que são comuns associadas à fratura, a gente também tem acesso com abordagens abertas. Então, na minha logística de funcionamento, para manejo da fratura, a artroscopia, às vezes, eu acho que vai me atrapalhar mais do que me ajudar. E se você fosse fazer, você acha, para pedir isso para o convênio aí, você acha que seria meio complicado na urgência? Como é que funciona aí? Eu consigo ter um artroscópio no hospital pronto lá? Chegou uma fratura agora, quero operar ela hoje. Daqui 3, 4 horas estou no centro cirúrgico. Eu já consigo ter esse artroscópio pronto aí? Se eu quisesse ou não? É mais complicado aí. Na minha realidade, nos hospitais que eu trabalho, eu teria acesso, eles ficam no hospital, então eu poderia usar. A grande questão é o convênio autorizar isso aí. Acho que isso existe uma certa dificuldade. Não sei qual é a experiência de Zambelli. E aí, Zamba, como é que você faz para autorizar isso aí? Túlio, a gente não... É óbvio que, infelizmente, eu não consigo utilizar para todas as operadoras, né? No meu hospital, a gente tem disponível o artroscópio 24/7. Se você usar a ótica de 4, né, e shaver de 4, isso está à mão a tempo e a hora. 24/7 seria 24 horas por dia, 7 dias por semana. Perfeito, chefe, é isso aí. Vamos traduzir. Então, não é um problema. Eu entendo, a gente usa muita ótica de pequenas articulações para fazer subtalar, fazer lesão condral, mas na vigência da fratura, a instabilidade que existe dá espaço para o artroscópio de 4.0 ser bem satisfatório para trabalhar dentro da articulação. Você usa 4.0 sem tração? Sem tração. Deixa eu te fazer uma outra pergunta então, Zambelli, porque um dos problemas da artroscopia, usando de 4.0, na fratura, é que a cápsula articular rompeu. Sim. Vai extravasar líquido. Sim. Já está inchado, já tem um hematoma. E aí, esse extravasamento de líquido não te preocupa? Não posso gerar uma síndrome compartimental no pé, por exemplo, no compartimento do calcâneo ali, por esse extravasamento? Alguma dica para evitar isso? Chefe, a gente faz com a pressão baixa, né? Assim, normalmente não é uma pressão muito alta. Eu faço com torniquete, então a pressão não me auxilia a diminuir o sangramento, como é feito no ombro, por exemplo. Então a gente usa pouca infusão de líquido. E além disso, eu não faço, assim, habitualmente eu não estou na porta, né? Essa fratura eu trato ela no momento oportuno, com o edema já adequado às melhores práticas para evitar complicações de pele. Então eu confesso que essa preocupação a gente não tem. Né? E óbvio que a fixação lateral do maléolo vai ser feita com placa, então nós vamos abrir para poder fazer. Né? Alguns autores usam placas percutaneamente para reduzir o maléolo, não é a nossa prática no momento. Então, nossa prática ela é efetivamente para tratar as questões articulares, e hoje a gente já aprimorou, vamos dizer assim, o tempo cirúrgico para fazer o reparo do deltoide também. E a lesão da sindesmose quando uma lesão mais alta da fíbula, onde você não vai abrir lá embaixo para fixar. Como é que você repara o deltoide? Você passa a âncora pela artroscopia. A inserção da âncora pela artroscopia. Como é que você dá o ponto no ligamento? A gente faz mais ou menos um Broston medial, vamos dizer assim. Né? Então, faz a artroscopia, a ponta de entrada da âncora é um ponto um pouco mais próximo da linha articular, que foi descrito por Vega para lesões multirotacionais, né? Instabilidades multirotacionais, Direcionais, obrigado. E então a gente passa a âncora tem 2 fios, então a gente passa os fios de forma a buscando, né, os folhetos mais superficiais do deltoide e os fios de baixo, folheto mais profundo, deixa essa âncora passada, esses fios passados externamente, tira o artroscópio, trata a lesão lateral, estabiliza a fíbula e trata o deltoide no momento que ele deveria ser tratado. Você abre para tratar o deltoide? Não. Aí a gente faz o ponto como se fosse o ponto do Broston.
um acessinho, escorrega com o sexto dedo. O Boston artroscópico, você está falando. Como isso, se fosse igual o Boston reconstrução perfeito. lateral artroscópica. Exato. Tá. Você nunca abriu para fazer medial desse jeito? Sempre fez? O primeiro caso que eu fiz, eu precisei abrir. Só abrir. Porque uma dificuldade que eu tive foi um problema técnico, a âncora espanou antes de terminar de entrar, então eu precisei abrir. E o que eu percebi quando eu precisei abrir? É que o meu debridamento medial tinha sido muito exagerado. Então, eu acabei com o shaver comendo muito do remanescente do ligamento. Porque foi uma falha técnica minha. E aí, a gente hoje faz um procedimento muito mais restrito a limpar a articulação medialmente, tirar o debris e identificar o folheto. E você consegue, com o Grasper, segurar bem ele, assim, bem tranquilo. Aí você não come muito, você só limpa mesmo. Exato. É só para dar uma limpada. Coágulo, exato. E você consegue... de uma lesão crônica. Se eu tiver uma lesão condral medial, que ela seja um pouquinho posterior ou anterior, você consegue fazer por artroscopia também? Tranquilamente e, idealmente, antes de fixar a fíbula. Tá, você faz... E você vai ter mais espaço para trabalhar. Você faz geralmente microfratura, né? Eu pessoalmente faço mais drilling, mas sim. Mais drilling, Carlos, e aí vem aquela pergunta para você. Se eu não estou fazendo artroscopia, eu tenho uma lesão condral, como é que eu faço para chegar nela? E aí veio uma outra segunda pergunta que o Zambelli falou. Normalmente, quando eu vou suturar o deltoide, quem sutura o deltoide, né? Isso também é uma controvérsia, se sutura ou não, mas quem sutura o deltoide, tem gente que fala o seguinte, a principal porção do deltoide é o profundo. Estou escutando, estamos escutando. A principal porção do deltoide é a porção profunda dele. Se eu estou fazendo aberto, eu não consigo acessar muito bem a parte profunda do ligamento, né? Só superficial. Como é que eu faço isso aí? A minha abordagem é um pouquinho mais anterior no maléolo. Tá. Então, eu consigo visualizar a porção articular e, com isso, ter acesso a uma lesão osteocondral, porque o ligamento está rompido, normalmente, ele se destaca do maléolo, então, por ali a gente consegue acessar, e eu acabo fazendo a sutura da porção superficial. Acho que a porção profunda dele é complicado, né? É um ligamento bem curtinho e não tem como. Então, e essa sutura aberta, ela pode tanto ser com âncora ou até mesmo transóssea, né? Faz uns pequenos furos ali bem na porção anterior da cartilagem e faz uma sutura transóssea. Você tem usado sutura transóssea ou âncora? O que você tem usado normalmente? Eu tenho feito até mais, eu acho que transóssea do que com âncora. Normalmente 3, 4 furos, então consegue fazer um print grande nele para inserir a porção superficial. Zambelli, eu queria te perguntar, você usa artroscópio de 4, né? Quase sempre artroscópio de 4. Quanto tempo, mais ou menos, você fica com o artroscópio ali? Quanto tempo essa artroscopia de tornozelo na fratura te come de garrote? Como diria o povo lá de Uberlândia, vareia. Entendeu? Depende um pouco da complexidade da lesão. Mas, normalmente, Túlio, é entre 30 e 45 minutos. De artroscopia? De artroscopia. Você demora uns 30 a 45 minutos. Tá, e sobra mais 30 a 45 minutos para tratar o maléolo lateral. E o edema, extravasamento, você falou que não te preocupa, né? Assim, é bem controlado, como te disse, né? A gente não usa pressão baixa. Hoje, Zambelli, a gente está mudando. O tornozelo está mudando bastante, né? Tem muita coisa mudando agora, muito rápido até. E hoje uma das vedetes na fratura do tornozelo é o maléolo posterior. Sim. Que tem muita gente já, e eu estou me incluindo nisso também, começando a fazer via posterolateral e posteromedial, né? Doente de decúbito ventral. E o artroscópio aí? A pergunta que eu estou te fazendo é o seguinte: fiz o diagnóstico da fratura, fiz um atomo, tem um maléolo posterior, eu vou abordar o maléolo posterior, como é que eu faço a artroscopia aí nessa brincadeira? Faço em decúbito ventral também? Ventral. Você tem ventral. Feito? A gente tem poucos casos. A minha dificuldade técnica ainda é quando esse maléolo está muito acendido
né, pós-fratura ou fratura de luxação, por exemplo, a redução com joystick às vezes é um pouco mais difícil, mas um malelo que não acendeu tanto, e principalmente aquele malelo... Você está fixando ele percutâneo? Com artroscópio? Exato. Então você não faz uma via de acesso, você faz essa fixação via percutânea. Exatamente. Acho que é a grande... Assim, a gente publicou recente um trabalho na revista sobre os acessos pós-laterais que tem uma chance de complicação, que tem uma incidência razoável de retardo de cicatrização de pele, né? Em até 3 semanas, um número assim, próximo de 40%. O que eu acho que é muito. Mesmo que seja uma feridinha que fica demorando a cicatrizar, incomoda o doente e a gente também. Então, aqueles casos que tem um fragmento solto, assim, que deprimido, né, melhor, né, extruso para a articulação, na porção mais posterior, a gente tem entrado com um artroscópio posteriormente, ressecado esse fragmento por artroscopia, que é muito mais fácil do que entrar na via aberta por cima do fragmento, tentando pinçar ele lá embaixo. É difícil de pegar, às vezes, esse fragmento. E a redução com joystick indireta, com parafusos de tração com arruela, por exemplo, com pequenos acessos próximos ao tendão de Aquiles. Então, assim, a gente tem poucos casos, confesso, porque realmente toma tempo grande. Eu comecei um caso assim, não consegui, tive que abrir, o que, estando no decúbito ventral, não é um problema, porque já é a posição de fazer a via pós-lateral, pelo menos é a posição que eu faço. Tenho mais conforto de fazer ventral do que lateral. E, sem dúvida nenhuma, um trauma de partes moles infinitamente menor. Quando eu estou fazendo artroscopia posterior na fratura, eu, sinceramente, posterior na fratura não fiz. Faço artroscopia posterior para artrodese e para outras coisas, mas para fratura não fiz. Quando eu estou fazendo anterior, a cápsula anterior geralmente rompeu tudo. Então tem um grande espaço ali. A posterior, geralmente não rompe assim. Rompe? Não. Dá mais trabalho. Você entra com artroscópio de 4 também? Você consegue ver toda a articulação? Sim. Então, com o artroscópio de 4, eu consigo ver a parte anterior da articulação. Ah, não. Você está falando de você entrar para o posterior e ir lá na frente? Porque uma das vantagens é ver a articulação. Certo, Carlos? Eu ver a articulação inteira. Então, por anterior, eu consigo, com a cápsula totalizada, eu consigo fazer tração e praticamente ver toda a cartilagem articular. Agora, por posterior, eu não sei se eu consigo entrar e ver toda a cartilagem. Consegue? Você, tendo essa instabilidade que a fratura te dá e que a lesão ligamentar te dá, você consegue ver bastante. Ver toda a articulação, e isso já foi, né, publicado várias vezes, por anterior você vê mais área do talos do que por posterior. Sim. Quando tem lesão ligamentar, você quase que vê a totalidade da superfície articular do talos por anterior. Mas, acredito, eu não sei o número para te falar, mas eu penso que você consiga ver entre 70% e 80% da articulação do talos por via posterior na fratura. Porque no paciente ISO, vamos dizer assim, você vê em torno de 55%. E aí, Carlos, como é que você aborda uma malelo posterior? O que você achou dessa história do artroscópio aí percutâneo? Eu tenho abordado sempre agora o malelo posterior e também faço por decúbito ventral e a abordagem posterolateral. Concordo com o Zambelli sobre esse trabalho que ele citou, que tem uma incidência razoavelmente grande de complicações de FO superficiais, mas é uma abordagem chatinha nesse sentido. Quem ele falou, fazer essa abordagem por artroscópio para ver esse fragmentinho, terceiro fragmento ali do malelo posterior que está afundado, aquele fragmento superficial, realmente na abordagem aberta é difícil. É difícil ver ele. Não é fácil, não. É complicado isso aí, não é fácil. Eu diria que é a parte chatinha dele. Mas eu não me imagino. Com artroscópio, eu acho que é mais fácil ver ele, mas o quanto eu vou conseguir mexer nele, trabalhar nele. Até porque nas fraturas, quando está muito instável, o talos tende a vir para trás, né? Está puxado para posterior. Então, eu não sei como fácil é essa abordagem para ver intraarticular. Quanto de lesão sural, mais ou menos, a gente não tem número exato disso, óbvio, mas quanto de lesão do nervo sural você tem nessa abordagem posterior aí? Você tem tido? Você fala abordagem... Desculpa. Posterolateral. Tem.
sim, mas acho que não é tão grande a incidência, não. A gente, com cuidado ali, consegue preservar. E você, Zambelli, no artroscópio, já lesou algum sural? Não. Eu já tive uma lesão por artroscopia neurológica, vamos dizer assim, mas não foi numa fratura, foi num paciente de um ostrígono do ramo plantar medial, que ele ficou com uma área de desestesia. Mas lateral eu nunca tive. Lateral do sural, não, para fazer. Não, nunca tive. É interessante essa abordagem de manobra posterior por artroscópio, né? Principalmente quando tem a terceira fragmento. Assim, só entenda que são fraturas, fragmentos pouco desviados, né? Não são reduções muito necessárias. A preocupação mais, eu entendo que a artroscopia ela vai ser muito útil quando você tem um fragmento articular decorrente ou proveniente do manobra posterior que precisa ser ressecado e que é difícil vir por cima para tirar ele. Então, você tem essa ferramenta para identificar, tirar, e aí é óbvio que eu vou tentar fixar por ali mesmo. Não, com um parafuso de tração, você vê muito bem a redução por posterior, por baixo, né, pela cavidade articular. Então, assim, facilita e convence. Eu não posso te falar que é fácil, porque realmente ela exige A artroscopia posterior, ela tem um fantasma que as pessoas acham que ela é difícil. Para mim, ela é mais fácil do que a anterior, né? Assim, pelo tamanho do instrumental, pelo tamanho do buraco que você tem para trabalhar ali, né? E potencial pelo de menor risco complicação de maior lesão. também, né? Oi? Potencial de complicação maior também, né? Mais nervo na cara do gol, mais artéria mais perto. A complicação que pode vir a ter, ela é mais grave. Ela é mais grave. Mas você tem parâmetros anatômicos muito seguros, Marco, para te proteger disso. Sim, sim. Então, é confortável quando você entra e acha o flexor do hálus, por exemplo. Assim, entendeu? O difícil é quando você fica perdido ali, não está habituado com essa artroscopia. Aí eu concordo, eu acho que não é para você começar a fazer a artro por trás. Mas se você já faz, tira um astrígono, libera um flexor do hálus e tem a oportunidade de uma fratura que precise disso, eu te convido a tentar. Acho que você não vai arrepender, não. Vamos lá. Você convenceu o Carlos lá, que não está querendo fazer nenhuma. Acho que é uma questão de convencimento ou não. Eu acho que é uma ferramenta. Eu acho que tem a sua valia. Eu acho que a partir dela se viu que existem várias lesões associadas. Daqui a pouco a gente não percebia, não se dava conta disso. A grande questão até o momento é realmente assim a questão de a gente se habituar a ela e até que ponto realmente ela vai ajudar. Ela com certeza ajudou muito a reconhecer coisas, mas o quanto isso vai mudar o prognóstico do paciente, né? O quanto a gente consegue melhorar fazendo isso. Concordo plenamente, Carlos. Concordo plenamente. Eu acho que a gente carece dessa informação, a gente carece de trabalhos desenhados para responder isso, né? Sem dúvida que tem publicado na literatura hoje, são apaixonados pela artroscopia, que descrevem série de casos com excelentes resultados, né? E sem um grupo controle adequado, sem informações mais relevantes com desfechos de médio e longo prazo. Eu concordo contigo, eu acho que é um desafio, né? Inclusive para a gente poder avaliar a custo-efetividade dessa intervenção, porque ela encarece o procedimento. Sem dúvida nenhuma, ela encarece. Então, será que encarecer agora, daqui a 3 anos eu tenho menos artrose? Eu não sei te responder. Na verdade, você não vai encontrar esse lugar nenhum por enquanto. A gente precisa se envolver, acho que produzir essa informação. A gente precisa produzir essa informação. E nós temos capacidade de produzir essa informação aqui. Sem dúvida. No Brasil. Nós temos capacidade de fazer isso, sim. Você é um cara que está fazendo isso, tem que fazer isso aí. O cara que tem que coordenar isso aí. Existem alguns trabalhos que falando, justamente como você falou, a maior parte dos trabalhos ela é muito mais diagnóstica no momento do que prognóstica, né? Acho que tem 1 ou 2 trabalhos que falam um pouquinho de prognóstico depois, que mostram algumas vantagens, mas nada, os trabalhos obviamente têm algumas falhas e nada absurdamente assim, evidente que ela melhora tanto, né? Mas eu acho que é uma ferramenta, como o Carlos falou, como você falou, uma ferramenta interessante. Eu acho que nós, como cirurgiões de pé e tornozelo, temos que estar atento a isso. Eu acho que, Zambelli, a gente ainda precisa
talvez um guia melhor de onde ela deve ser aplicada e onde ela não deve ser aplicada, que ainda falta isso. Obviamente tem que fazer muito estudo para isso ainda, né? Mas olhar, ó, essa fratura aqui, ó, puxa, vamos colocar um artroscópio, porque eu vou melhorar o prognóstico dela, porque provavelmente tem lesão, tem alguma coisa que a gente tem que abordar aqui. E essa fratura aqui, talvez não valha a pena fazer isso. Isso está acontecendo muito com o malelo, aconteceu muito com o malelo posterior recentemente. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso agora, né? Eu acho que isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que eu sou mais velho que vocês dois, né? A gente via aquela história de antigamente quando entrou técnica O, que a fratura do tornozelo melhorou muito o prognóstico. Hoje a gente sabe que melhorou muito, mas tem gente que ainda fica ruim depois de um tempo. Ainda tem uma artrose pós-traumática depois de uma fratura de tornozelo que nós consideramos bem reduzida no momento inicial. Opa, sair satisfeito da cirurgia, daqui a um tempo o doente está mal. E às vezes não é daqui 20 anos, daqui 3, 4 anos o cara está mal já. Então, talvez identificar esse perfil de paciente, talvez tenha algum detalhe aí que a artroscopia possa identificar para a gente melhorar mais ainda o prognóstico dessa fratura de tornozelo, como a gente já está melhorando. E aí eu vou criticar um pouquinho, que o pessoal do trauma não me ouça, mas nós estamos fazendo artroscopia de tornozelo, nós temos que assumir a frente desse estudo aí. O grupo que faz pé e tornozelo é que tem que assumir a frente desse, levantar essa bandeira aí e trazer essa resposta para a gente, aonde é que eu vou usar bem a artroscopia na fratura do tornozelo. Mas o fato é que parece que ela tem um lugar, só que ele não está muito bem definida ainda, né? Estamos atrás dessa resposta ainda. Eu acho que, corroborando a sua fala, esse estudo que a gente gostaria, idealmente, de desenhar, ele é extremamente difícil por esse ponto que você falou. Você tem fraturas que estão super bem reduzidas, que vão bem, e outras que estão tão bem reduzidas e que não vão tão bem. Sim. E a gente ainda não sabe o que fez essa que não foi tão bem não ir tão bem. Fratura do chasson é pior? Pode ser. Então, aquela pergunta que você fez para o Carlos lá atrás. Quantas lesões condrais que nós não tratamos, porque a gente não sabia que tinha, evoluíram bem? Sim. E quantas lesões condrais que eu estou vendo agora e estou tratando, que infelizmente também não evolui tão bem? Aí é porque o trauma é muito grave? Já ia acontecer isso? Ou foi porque eu mexi numa lesão condral que se não mexesse ia ir bem? Eu acho que são perguntas que a gente carece de informações. Por exemplo, uma lesão por mesonese, que normalmente eu não abro a articulação. Eu trato ela percutaneamente. Eu faço um pequeno acesso, identifico ali, né, pelo acesso lateral, a redução e fixo, eu não ponho placa na fíbula. Com o artroscópio hoje, eu checo a minha redução articular, eu checo a minha estabilidade articular e checo a posição da fíbula. Eu acho que é um ganho nesse sentido. O deltoide, eu não sei se eu vou conseguir te responder isso um dia. Se reparar aberto ou fechado é melhor ou pior. Você precisa reparar, a gente não sabe nem se precisa reparar ainda. Exato. Entendeu? Então, eu acho que é uma estrada. É uma estrada. Deixa eu só... A gente está chegando, acho que mais ou menos no tempo que a gente tem aqui. Mas eu acho que no bate-papo, pelo menos o que eu senti no bate-papo, não sei se o Carlos vai concordar comigo também, Carlos, mas pode concordar aí, que acho sim que a artroscopia talvez possa ser uma ferramenta que nós temos que utilizar. Ainda não tem uma delineação muito clara onde utilizá-la, mas eu acho que em alguns casos a gente tem que começar a pensar já em utilizar essa ferramenta quando é possível. E para quem está em algum grande centro ou um centro formador de especialista de pé e tornozelo e que tem residência, acho que a gente tem que pensar em delinear trabalhos para começar a responder essas questões no futuro. Vocês concordam comigo? Concorda comigo, Carlos? Acho que é uma ferramenta que tem um espaço, né? A gente não sabe qual é o espaço dela ainda, mas acho que ela tem espaço. Eu concordo, sim. E, na verdade, eu acho que esses trabalhos, eles são cumulativos, né? A gente tem que ficar fazendo pequenos trabalhos, que a gente não vai conseguir fazer um trabalho grande que responda, mas é o acúmulo de conhecimento pequeno que vai formando esse corpo, né? E vai definindo exatamente essas questões e facilitando a nossa vida, na verdade, né? E a do paciente. Eu acho que tanto trabalho, e às vezes até bate-papo como esse aqui, né?
que é o que a gente fazia muito em congresso e não está conseguindo fazer agora. Verdade. Eu acho que talvez uma das partes mais importantes do congresso, já que a gente está fugindo um pouquinho do assunto, não era nem a apresentação científica, que obviamente as aulas eram importantes, mas sentar e conversar depois da experiência de cada um, e de um grupo grande que você consegue sentar e de repente jantar num grupo 5, 6 e conversar sobre a experiência de cada um sobre um determinado tema, ajudava bastante a gente, né? É a famosa resenha, gente. Famosa resenha. Ué. Isso, Então, e essa resenha, ela vai levantando questões, vai levantando possibilidades, vai despertando interesse e vai fazendo o que o Carlos falou, vai promovendo pequenos volumes de casos, que se a gente conseguisse organizar isso entre todos nós e comparar uns com os outros, sem apego ao seu resultado, essas respostas poderiam aparecer para a gente com mais clareza. Isso aí. Então, tá bom, senhores, muito obrigado aí pela participação. Então, ao ouvinte aí, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições do podcast estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Obrigado pela participação aí, senhores.